a gente vai, então, partir aqui para o nosso tema da noite, dessa quinta-feira, 10 de julho, que falaremos de música brasileira, música mineira, talvez, não sei, vou perguntar aqui para os nossos convidados, mas antes, então, eu quero apresentá-los aqui a vocês. Quem estará conosco a partir de agora é o Samuel Rabai, que ele é artista, comunicador, mestre em artes, urbanidades e sustentabilidades pela UFSJ. Atua há mais de 15 anos na intersecção entre arte, cultura e comunicação, com diversas premiações. Aluno de especialização em política e gestão cultural, idealizador de projetos como o Festival Cyber Roça, produtor executivo da produtora Peteca, responsável pela comunicação do programa Em Vivo. Além disso, representa também é representante, né, do Ponto de Cultura e do Comunicação e Direitos Humanos, reconhecido pela Política Nacional Cultura Viva. E também o Leonardo Avelar Vieira, que ele atua profissionalmente em São João del Rei, Minas Gerais, como músico, engenheiro de áudio, videomaker e produtor cultural. É criador do projeto Em Vivo, promovido pelo estúdio El Ninho, estúdio e laboratório criativo. Devidamente apresentados, boa noite para vocês, Samuel. Boa noite, Leonardo. Sejam bem-vindos aqui ao Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender o meu convite, estarem aqui para a gente conversar, trocar uma ideia, falarmos de música, de arte. Boa noite para vocês. Boa noite, Thalita. É um grande prazer para a gente estar aqui no Farol Brasil, no Cultura Brasil, e Noite Brasil, né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre a cena aqui de São João, a cena do interior, os desafios e também as conquistas que a gente tem, o fomento que a gente tenta promover aqui também na cidade, na região. E o Samuel também tem vários projetos, a gente está junto em alguns deles, e a gente vai aqui bater esse papo, contar um pouquinho de como que a gente está lidando com a música aqui no interior de Minas e do Brasil. É isso, boa noite, Thalita, boa noite, espectadores do Farol. Estamos muito animados de estar aqui. E é isso, o Léo introduziu bem, a gente se conecta através do Festival Em Vivo, que traz visibilidade para a cena aqui de São João del Rei. A gente está com algumas articulações a nível estadual, com a mídia, né, a Rede Minas, trazendo, então, a partir dos programas, um espaço para essa nova temporada, que é com artistas aqui de São João del Rei. Mas, como ele falou, são vários projetos aí, enfim, várias iniciativas. Acho que a gente pode trocar bastante ideia sobre cultura brasileira. Enfim, é uma alegria estar aqui. Muito bom. Eu então vou emendar aqui, pegar um pouco da fala de vocês, que primeiro pedir para vocês falarem um pouco do projeto, né? Desse projeto. Eu até confundi, né? Falei El Vivo, e na verdade é El Ninho com o projeto Em Vivo. E então, para falar sobre esse projeto de vocês, né? O que é o festival, o programa, como é que foi essa idealização, mas já emendando também para entrar numa questão, a partir inclusive dessa primeira fala de vocês, que é o artista brasileiro, salvo algumas exceções, ele é multi, né? Ele não é uma coisa só, ele não é só um músico, ou só um cantor, ou só um produtor, ele é muitas coisas, né? Eu acho que, inclusive, digamos, é um pragmatismo mesmo para poder estar presente aí na cena. Então, só emendando aí, pedir para vocês falarem sobre isso, mas também para falarem do projeto em si, né? O que é esse projeto? Chegou até mim, vocês chegaram até mim justamente a partir desse projeto, né? Me recomendaram, falaram, ó, procura lá o Samuel, o Leonardo, porque é um projeto muito massa, muito legal, da música, né? Não sei se da música mineira, né? Talvez seja muito generalista falar isso, mas de uma região bastante específica de Minas Gerais. Então, fala um pouco do projeto de vocês. Eu acho que essa fala sobre o artista ter que se virar, né, só para contextualizar, né? Eu acho que ela é bem a calhar, assim, com essa situação aqui que eu se encontro. Tanto eu quanto o Léo, a gente começou na música, sim, e depois começamos a trabalhar com produção através dos nossos próprios projetos, produzindo para a gente, e isso vai se estendendo. Então, hoje a gente está aqui, o Léo tem o estúdio,
a gente tem um festival, eu também trabalho com comunicação para projetos de cultura. E é isso, a gente se vira nos 30 e a partir dessas multiplicidades, acho que tem lado, às vezes, de sobrecarga, né? Enfim, de ter que dividir um pouco dessa energia do artista com o produtor, mas também criam-se pontes, criam-se possibilidades, né? E às vezes olhar como artista para a cena e produzir também narrativas já saindo desse lugar de ser um trabalhador da música, enfim, das artes, também acho que gera frutos interessantes. E é nesse sentido que o Em Vivo acontece, né? É um olhar de artistas para artistas, artistas produtores para artistas, uma cena efervescente, mineira, mas mais especificamente aqui no Campo das Vertentes, interior de Minas Gerais, na cidade de São João del Rei, que é próximo a Tiradentes, enfim, uma cidade que já foi eleita capital brasileira da cultura. Mas enfim, cenário de interior, cenário independente de interior, e acho que é por isso que isso traz uma relevância também, né, nessas parcerias que a gente vem articulando. Então, recentemente a gente fechou a parceria com a Rede Minas, que é uma emissora importante aqui no estado, né, uma janela a nível estadual, e a partir disso a gente tem levado diretamente para a TV aberta do estado de Minas Gerais como um todo esse cenário artístico aqui do interior. Isso. O programa Em Vivo, ele surge em 2019. A gente, como o Samuel trouxe, a gente se conheceu primeiro pela música e depois fomos produzir também coisas juntos. Mas aqui em São João tem uma cena efervescente musical, acho que como em muitas cidades do interior do Brasil, acho que das capitais a gente nem precisa falar, né, citar. E aqui não é diferente, é uma cidade histórica, com mais de 300 anos, e tem uma relação com a música muito antiga, né, muito forte, com o barroco mineiro, né, ele surge aqui, tem vários registros aqui em Ouro Preto, então aqui tem um fazer musical coletivo já de muito tempo, né, aqui tem orquestras bicentenárias, então tem uma relação musical da música de tradição já, vamos dizer assim, incrustada assim, na população, né, desse trabalho voluntário com a música. Então, é uma cidade musical e que promove, aqui tem a Universidade de Música, Conservatório Estadual, então é uma cidade que promove o encontro de músicos, musicistas, né, que revelam excelentes compositores, né, ou que são daqui ou que passam por aqui, vêm estudar e ficam, enfim, nesses cenários, e a cidade em si, né, pelo tamanho dela, que tem 90 mil habitantes em média, ela produz muita música bonita, vamos dizer assim, né? Tem muitos compositores realmente interessantes. Então, aí nisso a gente já teve outros projetos, Quarto Autoral, que foi um projeto só de música autoral, em bares, né, da cidade, em casas de show e tal. Um projeto também junto com a universidade, Som das Vertentes, também que buscava esses artistas, né, esses músicos para gravar na universidade. Aí porque eu fiz música, eu participei disso ali que eu aprendo, né, mexer com estúdio, essas coisas. E aí em 2019 eu monto o estúdio em 2018, aqui o El Ninho, e em 2019 vem essa ideia de ter um projeto de fomento da música autoral de São João, entendendo que isso realmente é uma característica ímpar da cidade, né, dessa efervescência, né, dessa criatividade em torno da composição, da canção e da música instrumental. E aí desde lá a gente vem fazendo, né, na guerrilha, com o que tem, fazendo o programa e o projeto Em Vivo, que é o que se divide em programa e festival. Ainda não, a gente não conseguiu que seja linear, né? Mas aí nessa última edição, nessa última temporada do programa Em Vivo, e quem quiser conhecer também já aproveitar aqui o espaço, né, do Farol Brasil, quem quiser conhecer, os programas estão no nosso canal aqui do YouTube, no El Ninho Estúdio e Lab Criativo. Lá tem essa última temporada e as outras temporadas, e enfim, tem bastante coisa daqui da cena de São João. E, enfim, aí esse programa, ele vem
ele vem sendo construído de forma independente entre o estúdio, artistas, produtores culturais aqui da cidade, e a gente teve a felicidade dessa última edição da gente conseguir fomento, né, via a Lei Paulo Gustavo, estadual e municipal, que então a gente conseguiu fazer, dessa vez com cachê para os músicos, com um equipamento legal, com uma estrutura de vídeo bem bonita. Então, aí, a gente, enfim, o programa em vivo está nesse pé, né, a cidade de São João, enquanto também um polo musical, talvez, né, no interior de Minas, a gente está tentando levar isso, né, uma forma, e de forma independente, uma forma no corre, assim mesmo, né, tentando, de alguma forma, expandir, fazer que mais pessoas consigam ouvir o que é produzido aqui na nossa cidade. E esses artistas todos, eu estava, coloquei até na tela, viu, gente, para vocês aqui, para acompanharem, seguirem, né, se inscreverem no canal do YouTube, que o Leonardo falou, citou aqui, e também tem a página do Instagram. Eu sempre divulgo aqui, viu, gente, os perfis de vocês, enfim, das pessoas que vêm aqui, porque é uma forma até das pessoas conhecerem mesmo e acompanharem. E aí eu estava olhando e esses artistas todos são todos de São João, assim. Fala um pouco como é que vocês promovem. E aí, porque pelo que eu entendi, são dois trabalhos, né? Tem o trabalho do estúdio em si e tem o festival, né? Acho que e é isso, são coisas que, claro, dialogam. Mas como é que é essa relação, assim? Vocês promovem esses artistas, eles são todos de São João ou de São João e da região? Como é que é exatamente esse diálogo, inclusive, né, entre o festival e o estúdio? Sim, o festival é a celebração, né, dessa gravação desses episódios do programa. Então, o festival ele tem um intercâmbio, eles são artistas de São João, a gente generaliza de São João com artistas que moram, né, que vieram morar aqui e que também são naturais de São João. E faz um intercâmbio também com artistas de fora de São João. Já veio gente do Rio, gente de Belo Horizonte, Ouro Preto, Monte Carmelo, enfim, de São Paulo. Então, a gente vai tentando, a gente vai promovendo esse intercâmbio. Então, como é de forma independente e junto, né, com a comunidade artística, né, com os músicos e tal, ele funciona, é uma promoção meio que mútua, né, junto, a gente faz esse trabalho de forma coletiva, assim, em rede, né, em colaboração. Eu acho que essas parcerias elas surgem justamente a partir dessa convivência no cenário, né? Como você disse, tem o festival que meio que celebra as edições e tem o programa em vivo. E aí o Léo tem o estúdio El Ninho aqui, né? E está atuando diretamente com a cena. Então a gente está em contato com vários artistas. Enfim, o interior tem dessas coisas também. A gente se conhece, a gente está dividindo ali os espaços. Então dessa relação mesmo é que nasce essa iniciativa, assim. E São João del Rei é uma cidade que recebe muitas pessoas também, né? Tem a Universidade Federal aqui, nós dois somos egressos da Universidade Federal de São João del Rei, e isso também acaba trazendo várias pessoas, né? Enfim, pessoas que vêm para estudar e acabam ficando e desenvolvendo seus trabalhos artísticos na cidade, assim. Então é um pouco disso tudo, de pessoas que se radicam, né, que desenvolvem o seu trabalho em São João del Rei, mas artistas locais também. Isso. Aí o programa, essa série no YouTube, de forma geral, ela contempla mais artistas de São João e aqui da região do Canto das Vertentes, e o festival já é mais esse lugar desse intercâmbio, né, de receber artistas também de outras cidades, e acho que isso é a diferença entre... Das duas atividades, né? Legal. E aí, olha só, tem um vídeo especificamente que é um trechinho assim, deixa eu até colocar ele aqui para que eu vi na página de vocês, que pelo que eu entendi é uma musicista e acho que ela é compositora também. E aí ela tem uma fala que eu acho que é algo que dentro da música, inclusive, aqui especulo, né? Que pode vir a ser até uma questão e tal, que é o trabalho dos compositores, né?
Na música em si, a gente tem, claro, a exposição dos intérpretes, que sempre estão ali mais em evidência, né? Ficam mais conhecidos, digamos. Mas aí, esse vídeo me suscitou e eu queria ouvir muito de vocês, porque essa artista tá lá na página, viu, gente, do projeto O El Ninho, e ela diz o seguinte... Compositores vocês conhecem? Coloca na balança quantos compositores vocês conhecem. É um vídeo bem curtinho, né? E aí, claro, ela vai trazer, inclusive, esse questionamento, né? Quantos compositores e quantas compositoras, né? Ou seja, compositoras mulheres, né? Mulheres que criam. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco, assim, porque acho que também faz parte desse fomento que vocês colocam a partir dessa relação mesmo com as artistas mulheres, com os compositores em geral, mas, claro, a partir, inclusive, dessa indagação que ela traz. Excelente. Essa é a Madu Marambá, né? Esse é um trechinho, é um recorte do programa dela, é um programa eu falei que meio afobado, mas que é um programa de música e entrevista, com compositores e compositoras. Aí esse é um recorte da Madu que ela levanta essa questão, que é super importante, né, que o Thalita traz, que para além da valorização, né, do compositor e da música autoral, esse espaço dedicado às mulheres e o não incentivo, ao que ela fala na entrevista dela, como isso não é incentivado, né, que as mulheres componham, né, que as mulheres estejam mais nesse lugar de cantora, mais nesse lugar do corpo cantante, né, da aura da diva, e menos nesse lugar desse tipo de criação, né, que ainda em porcentagem é um lugar ainda mais masculino. Então, isso é bem legal aqui também, trazendo assim, para o programa, porque aí a gente tenta, né, enfim, deixar isso o mais equiparado possível, e tem várias compositoras participando desses programas, e de várias idades, tem as meninas novas, tem já mulheres mais maduras, e é importante essa fala da Madu, né, isso provoca a gente, né, também enquanto músico, enquanto compositor, enquanto produtor, e é bem importante esse espaço. E dentro do programa, ele é apenas de música autoral, assim, só de música autoral, de artista independente, e em estilos que não estão no mainstream, ou, né, que não chegam, que não está, né, nesse lugar dessa busca da grande massa, né, de música de massa e tal. A gente tenta dar esse espaço, assim, não que seja que a gente não tenha ainda essa potência toda, mas a gente, enfim, nesse trabalho de formiguinha, a gente cava esse espaço, né? Apenas dá que a gente vai junto, né? Mas a gente tenta cavar esse espaço para essa música independente, essa música brasileira, e que, enfim, diversa, né? Entre estilos ali, e que foge também desse mainstream, desse lugar da música midiática. Muito bom. E aí, pegando um gancho nisso, tem uma coisa que eu imagino também que vocês se coloquem para refletir, né? E acho que é um debate colocado de alguma forma. E queria muito ouvir de vocês que promovem, produzem, né, a música do interior, né? Como vocês dizem, de uma região muito específica, embora ela seja nacionalmente conhecida, né? Uma das cidades históricas de Minas Gerais, mas houve mesmo uma opinião de vocês dois sobre, eu não sei inclusive se isso é atribuído ao que vocês produzem como, digamos, música regional, né? E assim, na opinião de vocês, o que seria uma música regional e o que ela difere, por exemplo, não sei, de música nacional, né? Ou seja, e o que dentro disso tudo que eu estou falando vem a ser, por exemplo, MPB. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, como é que vocês avaliam, porque parece digamos, uma forma de tentar enquadrar, né? Ah, isso aqui é música regional, que está no interior, está numa região específica do país.
E o que que é música nacional, por exemplo, né? E aí dentro disso, o que que é MPB? Então eu queria muito ouvir a opinião de vocês, assim, enquanto pesquisadores, enquanto músicos, artistas, que estão inclusive fomentando uma cena musical num lugar bastante específico, né? E que tem ali e que é muito fértil, inclusive, na produção de música, né? Sim. Esse é um debate muito interessante, dá para a gente pensar isso de várias maneiras, né? O que é regional e o que é MPB ou o que é universal, né? Quando a gente aponta algo como regional, é como se a gente estivesse trazendo uma outra que não é regional, e aí seria... O que isso acontece, né, naquele lugar, de uma forma em um lugar específico, né? Seria regional. Eu acho que é um debate amplo, assim, porque ao mesmo tempo em que isso pode, sei lá, tá reduzindo e partir de um lugar que, né, é universalizante, que vai ser o padrão, e o que não for não tiver dentro desse padrão vai ser regional, mas ao mesmo tempo isso também pode ter uma ênfase de valorização de uma cultura, de um território. Então, acho que se a gente falar de território, talvez faça sentido falar das expressões desse território e chamar elas de, de tradições regionais daquele espaço, sei lá. E o Brasil é muito amplo, então a música popular brasileira ela teria que compreender muitas expressões. E eu acho que o imaginário de MPB ele é limitado com relação a essas múltiplas expressões que poderiam ser consideradas populares no Brasil. Isso a partir de um olhar da cultura, mas, assim, como música, o que você acha, mano? Eu? É, Então, no caso aqui, contando com a gente, né, às vezes a gente usa esse recorte para falar, né, a região, é música daqui, do Campo das Vertentes, mas, enfim, é uma música brasileira, né, não tem nada específico. Eu acho mais fácil dividir entre música de tradição, talvez, e música popular brasileira, né, que seria a música de tradição, folia, congado, de expressão religiosa, ou de, né, enfim, ou de alguma comunidade tradicional, e a música brasileira, né, mesmo, sei lá, o baião é de tal lugar do Brasil, o maracatu de tal lugar, né, o samba nasce de sei onde. Mas a apropriação é múltipla, né, desses estilos do fazer musical, das linguagens. Então, a gente talvez fale da música de São João ou da música do Campo das Vertentes só para delimitar, acho que geograficamente. Mas é música brasileira, né? Então, eu não acho que a música... Essa discussão é legal mesmo, de música regional, né? Igual um exemplo, talvez, sei lá, para brincar, para conversar sobre, o axé music, ele é só baiano, mas o Gilberto Gil é MPB, né, por exemplo, não sei. Pois Mas, é. né, essa discussão é bem legal, assim, mas acho que E também porque, por exemplo, né, eu tô no Rio de Janeiro, né? E aqui tem uma cena musical, por exemplo. E ninguém fala que é uma música regional, porque é no Rio de Janeiro, entende? Então é por isso que suscita um pouco dessa discussão. E aí a minha pergunta aqui mesmo, até para ouvi-los, é justamente porque, como vocês estão num lugar muito específico, eu não sei se isso é muito cravado, né? Muito taxado, né? Como uma música regional. E é que nem estou entrando no mérito de grandeza ou de juízo sobre isso. Mas acho que suscita um debate que acho que ele está na questão do campo das artes, mas está como um todo mesmo essa ideia do regional e do nacional, né? Mas como vocês estão, né, numa região bastante particular, então eu não sei exatamente se isso tá dentro aí das reflexões que vocês fazem. E se, por exemplo, eu sei que vocês também têm as leis de fomento, né, que também estão fazendo parte dos projetos, se também faz parte um pouco na hora de vocês construírem esse projeto todo, mas é mais uma opinião mesmo, e eu acho que é isso, não tem uma resposta, né? Acho que é algo que está ali colocado mesmo para uma reflexão, para uma conversa, para uma discussão.
E aí, como é que estão assim, uma avaliação mesmo, como é que estão as questões de fomento mesmo, né? As leis que nós temos, a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, vocês, como produtores culturais, assim, como é que vocês avaliam nesse sentido, né? Como é que está a cena ali para vocês na questão do incentivo do Estado? Eu acho que é inegável que a gente vive um momento de avanços, né? Enfim, há uma expansão, né? A gente veio de um período de desmontes profundos no campo da cultura, enfim, depois do golpe da Dilma, isso vem se agravando. O Michel Temer, ele acabou com o Ministério da Cultura, depois ele retorna, mas ele esvazia a pasta, e aí com o Bolsonaro isso só piora, e agora, enfim, né, no governo Lula 3, o MINC volta, e isso conflui com as leis emergenciais também, que foram aprovadas, né, enfim, durante a pandemia ali, a Paulo Gustavo e a PENAB, e que foram feitos também com fundos que ficaram parados justamente por causa dessa negligência do Bolsonaro ali. Então se acumulou um montante e que foi distribuído de uma maneira, enfim, a nível federal, né? Nacionalmente houve essa distribuição dos recursos. E essa movimentação a nível nacional, ela acabou mobilizando a classe artística de uma maneira que talvez não tivesse acontecido antes no Brasil. E isso organiza as próprias secretarias de cultura dos municípios, dos estados que tiveram que gestionar esses recursos. Então, no sentido do fomento, acho que a gente vive um momento especial até certo ponto, mas esse fomento ele ainda é insuficiente. É pontual, o edital ele vem, ele fomenta, ele faz acontecer, a gente faz essa temporada, mas é um recurso que ele acaba, ele não traz uma estabilidade financeira ainda para o trabalhador da cultura. A Lei Rouanet ela é um mecanismo também muito importante, mas que tem suas limitações também, porque depende de uma captação, então tem o viés da empresa que vai decidir apoiar tal ou tal projeto, enfim, depende de vários fatores. Então, eu acho que a gente olha com esperança para o Sistema Nacional de Cultura, houve uma regulamentação em 2024, que, enfim, é um sistema que visa implementar medidas mais a longo prazo, pactuar planos de cultura de 10 anos que não possam ser alterados depois, então recursos que não vão ficar à mercê de gestões, mas sim que sirvam mais a uma ideia de Estado, mais do que uma ideia de governo. Só que esse ainda não foi implementado, depende de várias questões, depende enfim, do engajamento da própria classe artística, que está sucateada, então tem dificuldade de se engajar nesses processos. Ainda não aconteceu. Eu acho que a gente está num momento de muita potencialidade, avanços inegáveis, mas precisamos avançar bastante ainda. Tá certo. É porque e quando vocês falam da classe artística sucateada, é no sentido da falta de ter uma sustentabilidade mesmo, assim, né, da própria classe artística, porque fica muito nessa dependência mesmo dos editais e das leis de fomento. O ideal, assim, para vocês, o que que seria, assim, entendendo o artista como uma profissão e como uma classe trabalhadora, porque no geral, né, tem uma ideia muito de senso comum que o artista parece muito fora, né, do mundo do trabalho, né? Parece que é uma coisa, o artista não leis trabalhistas, jornada de trabalho, é uma coisa que o artista, ninguém para pensar como é que o artista está inserido no mundo do trabalho? E é um trabalho, né? Então eu fico pensando, e aí queria ouvi-los, assim, como é que vocês pensam nesse sentido mesmo? E tô falando porque, como no programa que a gente ouve, escuta, conversa com vários artistas, as indagações, as questões são as mesmas, assim, do ponto de vista de observar o artista como classe trabalhadora, né? Como alguém que tem ali, que está inserido no mundo do trabalho. E até legal que já a sua introdução, né, Thalita, é justamente os artistas têm que ser multifacetados, né? Tem que se autoproduzir, produzir para o outro, fazer produção, tocar o instrumento, pintar, fazer design, né, tem que fazer câmera, fazer edição de vídeo, tem que fazer tudo, né? E, e justamente não tem nenhum tipo de regulamentação
para a classe artística, né? Esse entendimento, essa compreensão como classe trabalhadora, né? Eu acho que o que a gente tem de mais próximo, a gente pode conseguir, sei lá, um INSS, né? Ter esse acesso é um MEI, né? Pelo menos enquanto músico. Ou vai dar aula, né? Mas só puramente enquanto artista, o fomento ele não chega nesse sentido, né? Desse sentido de classe trabalhadora, né? Enquanto direito, né? Mas aí, enfim, acho que essa mistura dessa conversa assim, entre as leis de fomento, entre o trabalho, né, dessa compreensão da valorização, né, do trabalho artístico, a gente é até difícil de falar, né, a luta assim do que a gente como conseguir, né, também acho que essa talvez seja a parte mais difícil, né, vai pressionando, né, de forma, sei lá, de forma nas instituições, mas é bem complicado acessar esses direitos, né, vamos dizer assim. Pensar numa viabilidade, né, assim, como formatar isso dentro de uma ideia de jornada de trabalho, de direitos trabalhistas, algo mais nesse sentido talvez, né? Sim. Eu já diria que a gente precisa de renda básica universal para todo mundo, enfim, e aí, a partir disso, a gente começa a pensar outras questões. Porque quando eu digo sucateamento é isso, sim, pagar as contas com a arte e ainda ter tempo para se articular politicamente, realmente fica complicado às vezes. Sim. É isso. A renda básica universal, resolveria muitas das questões todas, né. Acho que para a classe artística também. Tem razão, Samuel. Medidas contínuas, enfim, fomentos contínuos, porque é isso, os editais eles são pulverizados, ele cai ali, você executa o projeto, mas aí tem que abrir o outro edital, enfim, enquanto isso não acontece, sabe, o que você faz, como é que você vai articular, e aí, enfim, você tem que se virar nesse... Sim, e o Estado, quando ele é omisso, né, ao que é o artista, o trabalho do artista e a contribuição dele social, ele não, então ele se exime de compreender que o artista ele faz o show, recebe, mas até fazer o show, até fazer sua exposição, até lançar seu livro, ele está tendo um trabalho não remunerado, né? Então, e que gera, né, o trabalho, quando ele é remunerado, ele tem uma economia criativa, enfim, que gera para a sociedade um ganho enorme, além do financeiro, né? Então, essas omissões, né, enfim, são essas, para além da renda básica universal, mas também esse reconhecimento que o trabalho do artista não é só na apresentação e na exposição, né? Que o trabalho dele é justamente preparar esses encontros, né? E não é uma indústria a se desprezar, entende? Eu acho, se não me engano, acho que em 2018, a renda do trabalho artístico, da questão da cultura, da economia criativa, correspondia a quase 10% do PIB. E isso, enfim, há alguns anos atrás, isso vem crescendo, assim. Então, a gente está falando de uma fatia considerável da economia brasileira, sabe? Totalmente. E aí eu gosto sempre de lembrar de uma fala do Gilberto Gil, que ele diz que a cultura, ela não é extraordinária, né, ela é ordinária. A cultura, ela é arroz com feijão. Ela tá no mundo, no cotidiano da vida das pessoas, ou seja, todos os dias. A cultura não é aquela coisa excepcional, ela é do dia a dia, ela é arroz com feijão, ela é ordinária. Eu gosto muito, porque eu acho que essa fala do Gilberto Gil traduz muita coisa mesmo, né, e acho que dá esse caráter da importância mesmo da produção artística, do artista como um todo, e sobretudo numa conjuntura que a gente está, né, Samuel e Leonardo, uma cultura inclusive desse processo, como você falou, um processo de desmonte, de demonização da classe, agora recuperações que vêm acontecendo, mas muito o que precisa ser feito ainda, né. Então acho que tem esse ponto também, que é bastante importante. E, enfim, movimenta muito um evento, né? São vendedores que vêm, toda uma cadeia que vai se articulando, fornecedores de comida, enfim,
o turismo também acaba girando com isso. A classe artística se vira, está trabalhando, está estudando, sabe? São trabalhadores. Eu vejo os colegas aqui, sabe? Tá todo mundo, são alunos de universidades federais que fazem graduações, pesquisas, desenvolvem iniciativas, sabe? Fazem projetos voltados para a comunidade também, enfim. Isso aí. Olha, aí eu queria ouvi-los de 2 projetos que aí eu acompanhando vocês e vendo os perfis, os trabalhos que vocês desenvolvem, aí 2 projetos que eu queria muito ouvir. O primeiro é sobre o Cyber Roça, aliás, eu achei esse nome genial, assim, muito bom esse nome, então queria ouvir o que que é o Cyber Roça. Vou até mostrar a página aqui para vocês irem visualizando enquanto o Samuel comenta, mas explica para a gente o que que seria esse Cyber Roça, Samuel. O Cyber Roça, ele foi um festival de arte e tecnologia, um festival de residência artística, que começou no ano passado, e ele, enfim, ele nasce a partir de uma articulação da Produtora Peteca, que é uma outra organização na que eu atuo, enfim, que é aqui da cidade também, trabalha com registro, fomento, produção artística, audiovisual, Produtora Peteca. E a gente se reuniu com produtores e artistas do Brasil, enfim, da região Nordeste, também pessoas que estão situadas em São Paulo, e fizemos essa organização para produzir a primeira edição que correu no ano passado, que é desse festival Cyber Roça, ocorreu na cidade de Tiradentes. E é isso, é um festival e uma residência artística que se propõe a pensar, então, essas pontes entre o rural e o urbano, a arte e tecnologia e suas relações com o interior, com aspectos também da, enfim, da sustentabilidade cultural, a relação com a natureza, essa questão da relação do ser humano com seus espaços, com o planeta, enfim, mas também com isso, aspectos que passam pelo que você falou, por exemplo, do regional, das culturas, enfim, dos contextos culturais do interior, as expressões que não estão necessariamente no grande mercado, então uma reflexão crítica também sobre a indústria cultural, e isso mediado por perspectivas tecnológicas, cyberativismo, como hackear essas tecnologias ao nosso favor, pensar nesse sentido, enfim, processos criativos que venham nessa interface. Foi meio isso que motivou o Cyber Roça. Aí a gente teve esse festival, durou cerca de uma semana, com processos criativos, enfim, artistas da região Nordeste, do Sudeste, artistas também aqui de São João del Rei, do interior de Tiradentes, e a gente fez essa mistura que foi muito interessante. Teve a Laura, que foi quem criou a arte, né, do Ciró, que é um artista da cidade de Tiradentes, que, enfim, apesar de existir uma Tiradentes, que a gente conhece, que é a Tiradentes dos grandes festivais, da Mostra de Cinema de Tiradentes, mas tem a Tiradentes também da população local. Então, olhar para esses artistas, para esse cenário local da cultura e pôr eles para interagir com artistas que tenham linguagens cyber, linguagens tecnológicas, enfim, essa é a proposta do Cyber Roça, tá na sua primeira edição aí. Muito bom. E aí, também algo que eu não conhecia, mesmo, que é a Universidade de Música Popular, Escola de Música Brasileira livre, gratuita, profissionalizante, que é a Bituca. Aliás, o nome, né, nada mais mineiro que esse nome. É muito legal. Então eu queria ouvir o que que é, assim, ela é pública, ela é federal, ela é estadual? O que que é esse projeto, essa escola? Essa universidade, né, na verdade. Uhum. A Bituca é uma universidade que ela é gerenciada ou administrada pelo Grupo Ponte Partida, é um grupo de teatro de Barbacena. É em homenagem ao Milton, né, o apelido é Bituca, e é uma universidade livre que funciona por meio de fomentos, de projetos, de parcerias de parcerias com estatais, com empresas, com Lei Rouanet, né, através de Lei Rouanet, de projetos de fomento. E é uma universidade livre, seria como um curso técnico, talvez, são 2 anos de cursos, né, aí tem instrumentos diversos, os professores, eles contratam figuras
marcantes assim da música mineira, né, para serem os professores, os mestres, né, lá na Bituca. E ela não tem um vínculo com o MEC, não tem nenhum vínculo com o Ministério da Educação. É realmente uma universidade livre, então que os conteúdos são feitos por esses mestres, né, esse caráter mais artesanal, talvez, né, sei lá, do mestre de ofício, alguma coisa assim. É um espaço muito legal, eu não lembro quantos já deve ter mais de 15 anos, né, 20 anos. Fica em São João também? Não, fica em Ah, Barbacena. Barbacena, tá. Bem pertinho, aqui no Campo das Vertentes ainda, 40, 50 minutos aqui de São João. Muito. E aí, qualquer pessoa que quiser se inscrever, aí passa por um processo de seleção, uma espécie de vestibular, algo nesse sentido também, para quem quiser, por exemplo, participar, fazer parte, enfim, ser aluno. Isso. Como lá depende, né, de recursos de fomento, então aí eles vão soltando, abrindo, né, esses processos seletivos de acordo com a possibilidade financeira também. E aí é um processo seletivo de prova específica, né, de prova prática do instrumento que o aluno, né, tem interesse de estudar. E tem uma seleção, acho que para poder comportar, né, é bem procurado, tem gente do Brasil todo. São realmente mestres assim da música brasileira, né, e em geral os professores todos mineiros, mas que são conhecidos nacionalmente. Então. É Que uma boa legal. oportunidade. Eu estudei lá, fiz o curso de violão com o Giovanni de Oliveira, que é um mestre, né, do violão mineiro, assim. E aí é uma grande oportunidade de estar perto, né, dessas grandes figuras, né, da música brasileira. Não, é uma baita iniciativa, assim, é muito legal, considerando que a arte não é de graça, né? Fora, né, claro, da academia, das universidades públicas que têm os seus cursos, ou dos pontos de cultura, coisas bastante específicas, mas ter uma escola, assim, uma universidade, né, de música gratuito, é algo, assim, uma iniciativa extremamente importante para ser divulgado, inclusive. Eu não conhecia, eu não sei se isso está muito inserido dentro realmente do campo da música, né? Então, não sei se é por isso que eu também não tinha esse conhecimento. E aí, para fechar mesmo, eu queria ouvi-los. Como é que vocês avaliam a música como um todo, a música brasileira atualmente? E Minas Gerais, né? Como esse lugar muito marcado pela música, né, que expõe muito a música para o país todo e para o mundo também, né. Nós temos aí grandes nomes que saíram do estado de Minas Gerais. E então ouvi-los, assim, vocês enquanto artistas, produtores de música, como é que vocês estão avaliando, assim, esse cenário? E aí, emendando nisso também, né, mais uma fala mesmo, uma reflexão de vocês, com relação a isso, e como é estar nessa região muito específica, porque quando a gente fala de São João del Rei, Tiradentes, enfim, a gente já olha e já sabe que são as cidades históricas, né, então que é um lugar bastante turístico, é também muito marcado por ser, bastante universitário, né, porque tem as universidades todas. Então, como é que é isso para vocês, assim, né, estar nesse lugar, neste Brasil, estar em Minas Gerais e que, como eu disse, né, ser esse terreno bastante fértil aí para poder levar música para o país todo. A gente tem agora uma mineira que é uma cantora que está super aí no mainstream todo, que é a Marina Sena, né, é do norte do estado, mas é uma outra mineira, entre tantas outras, para além do Milton Nascimento, dá para falar um monte aqui de nomes que a gente sabe que vem aí do estado. Né? Fica à vontade, Léo. Estar, né, estar em São João, estar aqui na cidade histórica, né,
produzindo música e em Minas, eu desconfio que seja bem parecido assim com o resto do interior do Brasil, né? A gente tem algumas, acho que isso por ser turístico e ter um capital cultural que ronda, né, essa região, eu acho que isso com certeza de alguma forma se torna um privilégio, né, poder ter esse contato mais estreito com grandes artistas, né, que passam por aqui. Em Tiradentes tem muito festival, né, grandes festivais enfim, de várias temáticas, mas que passam músicos muito bons, né, músicos grandes por aqui. E então acho que a gente tem, né, tem universidade também de música, tem conservatório, isso nos privilegia, né? Mas em questão da realidade musical e tudo, acho que o corre é o mesmo, né? O corre de promoção de show, a promoção da carreira, de tentar ser ouvido, né, de alguma forma, de tentar se expressar para mais pessoas, né, maior número possível. E estou me perdendo já. Você puxa um gancho. Eu acho que a arte tá viva, tá pulsante, as pessoas estão produzindo no mainstream ou não, enfim, a Marina Sena tá com um trabalho muito massa mesmo, mas enfim, tem vários artistas independentes que também estão produzindo pra caramba, enfim, porque tem gente que fica no saudosismo, falando, ai, não, antes que era bom, agora não tem mais, a música brasileira acabou. Não acabou, enfim. É verdade. Os criadores estão aí, as criadoras estão aí, Madu Marambá, enfim, o Em Vivo, assistam o Festival Em Vivo, vocês vão ver lá, ó, tá rolando, a música tá acontecendo. Mas, assim, vale a pena maratonar, porque é incrível, o pessoal é muito bom. Né, tanto canção quanto música instrumental, vale a pena. É um pessoal muito bom, mas prossiga. Entendeu? Tá acontecendo. O que acontece, eu sou meio pessimista, porque eu acho que a gente está num momento da atenção muito saturada nas redes sociais, tudo é muito disputado, o algoritmo não é neutro, as big techs, todo esse debate que a gente vem tendo nos últimos tempos, assim, enfim, é uma disputa realmente por um espaço de visibilidade ali dentro do Instagram, enfim, dessas redes. E eu, como artista, muitas vezes me sinto cansado dentro disso. Acho que outros artistas também vão se sentir cansados, tendo que se desdobrar e que fazer isso tudo e vender seu trabalho para o Spotify para ganhar um retorno ínfimo. E aí o CEO do Spotify vai lá e investe em armamento militar com inteligência artificial, enfim. Mas é isso, a gente continua fazendo mesmo assim e a cena brasileira ela continua pulsante, né, de composição. Tem muita gente legal, né, fora do grande mercado. E é isso, acho que o grande mercado da música, a indústria fonográfica, né, a indústria cultural, ela sempre esteve aí, né? Acho que e esses contatos, esses garimpos, acho que também, sei lá, nossos pais fizeram, a gente faz, e assim continua. O Brasil é muito rico, né, culturalmente. Pode ser no funk, pode ser nessa que a gente chama de MPB, né, na música instrumental, enfim, nesses lugares todos, no Baião, né, continua festivais de forró pelo Brasil, tem coisa pra caramba, né, que a música brasileira, essa música independente ou essa música fora, né, dessa música agro, por exemplo, fora desse mainstream, continua vivíssima, né, e acho que esses programas, assim como o Em Vivo, né, tá aí para isso também, para mostrar. É difícil a gente chegar, e mais uma vez agradecer o espaço, viu, Thalita? Né, é difícil chegar, mas tem muita gente fazendo isso, né? Isso é só mais uma iniciativa, né, de colocar para frente, né, a música brasileira, a arte brasileira. E acho que isso, né? A gente, por mais desanima um pouco, volta, mas a gente acredita e vê, né, a música brasileira acontecendo, né, continuando a acontecer em grande qualidade. Assim.
Ela está acontecendo. O Léo falou bem do funk, enfim, um fenômeno que eu vejo que tem sido cada vez mais reconhecido no Brasil e internacionalmente, apesar de isso ter seus riscos também. Eu vi indícios de apropriação cultural, de selos internacionais roubando direitos autorais de artistas do funk, enfim, o Brazilian Funk. Dá para a gente falar bastante coisa sobre isso, mas é um estilo que vem se consolidando também. BH tem uma cena de funk com batidas, com estilo específico de BH, o funk de BH, sabe? E Sim. você vê o carnaval lá, ele tem um bloco que sai um dia do evento que é só com os beatmakers, e aí o Estado investindo ali em aparelhagens, valorização da cultura de aparelhagem, com beatmakers locais tocando para a comunidade, numa grande festa assim, de música contemporânea sendo produzida agora, assim. Então, é isso, a música se transforma, mas a arte não para, a criatividade humana não para, assim. E o Brasil é privilegiado nesse sentido. Eu concordo com vocês sobre esse saudosismo de falar que antes era bom, agora não tem nada de bom. Isso é mentira, né? Tem muita coisa boa. E acho que você trouxe um ponto importante até, Samuel, sobre essa saturação e essa dinâmica de ter que produzir para a rede social, né? Que traz a dinâmica da competição e você tem que ficar produzindo para a rede social. Quer dizer, o artista ele tem que, além de pensar na própria produção da arte, ele está inserido dentro dessa dinâmica que é uma dinâmica mercadológica, né? Que a gente sabe que está dando lucro para essas plataformas todas. Então, esse é um ponto que está muito marcado para o trabalho de vocês, né? E é complicado porque você fica exausto de produzir conteúdo para a internet, saturado, e parece que ali é o único espaço que você tem, porque se você for sair da internet para fazer uma música mais livre, autoral, do jeito que você quiser, você não vai encontrar muitos espaços. Você vai encontrar um espaço, talvez, se você for tocar algo mais comercial, que se adeque ao que um dono de um restaurante ou um bar acha que é uma música que o público dele vai querer consumir, ele está pensando só nessa questão comercial, assim. Se você for produzir algo autoral, mais independente, você não vai ter esse espaço. Aí você vai querer ocupar um espaço público, provavelmente vai ser reprimido, enfim, vai estar buscando saídas. E é isso, a gente tem um movimento conservador no Brasil, nos municípios, a gestão municipal, às vezes, elas podem ser desafiadoras também, enfim, não só as municipais, acho que o conservadorismo se espalha em vários nichos e essas posturas acabam reprimindo esses espaços, então a gente fica encurralado, assim. Total. E outra coisa, Leonardo, que você falou que eu gostei muito, que é essa coisa desse marcador de estar no interior do país, né? Eu sou do interior de São Paulo também, e de uma cidade que tem um fomento de arte também, a despeito, né, desse cenário conservador e etc., que a gente sabe, né? Essa extrema-direita que quer dominar tudo. Mas há um cenário mesmo de artistas, de pessoas que estão produzindo ainda muito fértil, assim. Então tem uma particularidade de quem está fora dos grandes centros, né, dos artistas que estão fora dos grandes centros, e que é um marcador mesmo, assim, né? Na minha cidade, por exemplo, tem artistas incríveis, a gente tem festivais muito legais, tem um festival lá que chama Festival Cural, né? Que tem a ver com pamonha e tal. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, então é isso, por isso que eu gostei muito do nome Cyber Roça, achei muito legal, porque me causou uma certa identidade mesmo, assim, sabe? Né, estar nesses interiores do Brasil, nos dá uma assinatura mesmo, né, um caráter, assim, para além de que para quem está fora dos grandes centros, né, do país. Sim. Muito bom mesmo. E só queria complementar, acho que é justamente por isso que é tão importante a iniciativa. Enfim, eu venho pro Em Vivo, né? Ele já é na terceira edição, já estava acontecendo, assim, para poder somar, mas por isso que eu acho tão importante o movimento desse programa, que é justamente, sabe, com todos esses desafios, com todas essas coisas que a gente está elencando aqui, o artista do interior vai encontrar um espaço para mostrar o seu trabalho autoral com registro de qualidade. Ficou muito massa essa temporada e o Fomento também ajudou nessa evolução técnica
para mostrar o seu trabalho autoral, enfim, ter essa visibilidade. A gente está falando aqui agora no canal para pessoas de várias regiões do Brasil. E é isso, espaços como esse que eu acho que faz que a gente continue acreditando Com certeza, e lutando mesmo. Assim. Com certeza. Pode falar. Não, pode falar, por favor. E a gente está num momento especialmente estimulados, né, a fazer, né? Então, quando Marcelo Alfaro, né, fez essa ponte, nos apresentou e tal enquanto um projeto interessante, também foi esse momento com a Rede Minas, né? A Rede Minas, para quem é só em Minas, né? Mas aí para quem não conhece, ela é uma equivalente à TV Cultura em São Paulo, né? Ela é a estatal, Entendi. é a TV estatal aqui de Minas. Então a gente está também passando toda quarta-feira na Rede Minas com esse programa. E isso é muito legal para a gente, né? A gente está assim, bem estimulado, né? Apesar de todas essas dificuldades e tudo mais, né, que a gente enfrenta, o trabalhador brasileiro, o artista e tudo mais, a gente vai se apegando, né, a essas mãos, né, que vão sendo dadas, né? Tá aqui com você, Thalita, para a gente também, a gente estava aqui nervoso, não, como que a gente vai se portar, né? E porque o que a gente faz é com muita verdade, né? A gente não ganha quase nada com isso, né? Financeiramente. Então, é com muita verdade, né? Com muito carinho. Então, a gente se sentir acolhido, né? Pelos iguais, né? Por parceiros, por pessoas que a gente admira, pessoas que nos influenciam, né? Como vocês, né? Como o canal todo aqui do Farol. Isso dá um gás, dá uma esperança também que, pô, vamos fazer mais gente ouvir. Tem gente que pensa igual a gente, tem gente que está do nosso lado, né? Que a gente está na mesma trincheira aqui. Então, assim, é uma alegria e isso dá mais um gazinho, mais uma esperança para a gente continuar com esses trabalhos. Muito legal, muito bom mesmo. Ó, vou ler só aqui alguns comentários que foram chegando enquanto vocês falavam, enquanto a gente conversava. A Rita Moreira diz: bora lá, El Ninho, viva em vivo. Também aqui, gente, eu tô deixando para vocês, ó, esse é o endereço do canal no YouTube, tá? Do estúdio. Também aqui o Daniel Mondaini diz: que foda ver as meninas representando nossa São João. Parabéns demais, é um orgulho para nós. Um salve pro meu amor, Maria Estela, melhor percussionista do mundo. Aí, ó, até declarações de amor aqui a gente tem no programa, muito bom. A Magda Lombardi falando aqui: muito bom ver a arte de São João del Rei sendo divulgada. E aí ela complementa: São João já teve festivais de canção concorridíssimos. E aqui, gente, ó, eu tô deixando para vocês, aqui para nossa audiência, os perfis, tá? Ó, do Leonardo, do Samuel, do festival, do Cyber Roça e da Universidade da Música, Bituca. Então, para vocês seguirem aí, acompanharem os trabalhos deles também. A Ana Bettini diz: Adamantina, joia da Alta Paulista. Rabai, diz ela. Adamantina é uma cidade de Minas, certo? Não. É de São Paulo, tá vendo? É que São Paulo tem tanta cidade que eu Eu de não Piracicaba ali, 018, foi uma cidade que eu morei no interior de São Paulo. Essa aí a Thalita vai ter que ver, né? Depois você chega lá. Foi uma música que eu fiz meio polêmica na época que eu morava no interior de São Paulo. Adamantina é uma cidade que ela teve 82% de Bolsonaro no segundo turno ali de 2018. E aí eu fiz uma música relacionando essa votação com alguns aspectos históricos da cidade, assim, e gerou um pouco Me manda, a gente divulga aqui no programa. Saiu fugido lá. O pessoal ficou assim, chateado. Não, mas eu entendo, olha... Tal, foi complicado. Mas eu entendo, porque o interior de São Paulo, gente, é um cagadouro bolsonarista, infelizmente. É triste. Por isso que eu digo que, inclusive, fazer resistência, ser de esquerda, fazer resistência nesses espaços é pra gente braba, viu? Tem que ter muita coragem, porque não é fácil, não. Olha, falar para vocês.
É isso, mas eu quero ouvir a música, viu, Samuel? Me envia aqui, eu vou até colocar no programa, muito É bom. complicado. Eu adoro a Diamantina, eu falo até na música lá, que é um povo trabalhador, mas é que as conjunturas fazem, às vezes, com que essa população fique na mão de um coronelismo que acaba até deturpando a própria visão, enfim, mas são pessoas trabalhadoras, maravilhosas, assim, mas, enfim, o Brasil não é realmente para amadores. É, as complexidades do nosso país, né? É bem isso mesmo, super entendo. A Ana Bettini aqui diz: abraços do Galpão Cultural de Assis. Isso, Rabarre. Galpão Cultural é um equipamento maravilhoso de cultura. Outro abraço gigante aí, nossa, pessoal, enfim, que produz cultura no interior de São Paulo aí, no meio, é isso que você falou, quem peita a resistência nesses contextos, né, que são pessoas brabas, né, pô, o Galpão Cultural de Assis é um mecanismo, enfim, um salve para todo mundo do Galpão aí, Louco na Boa, enfim, todo o pessoal também, que faz um movimento lindo aí mesmo, enfim. Muito bom. E aqui a Rita Moreira falando: viva a música independente, vida longa ao em vivo. E o Daniel Mondaini, salve Celão, grande camarada. Diz aqui o Daniel. E é isso, gente. Então, eu quero agradecer muito vocês mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Reforçar os pedidos aqui para vocês acompanharem, viu, gente? O trabalho do Samuel, do Leonardo, né? Dos projetos que eles desenvolvem aqui. Acompanhem, fortaleçam. E obrigada mais uma vez. Me enviem as músicas, os trabalhos, os projetos para divulgar os festivais, o que vocês tiverem, vocês têm o meu contato, porque a gente vai colocando aqui. A gente tem um espaço aqui no programa de agenda cultural, a gente divulga também, né, para as pessoas, porque é muito importante o trabalho de vocês, é muito importante. Então, vida longa o projeto de vida longa e sustentável, inclusive. Obrigada mais uma Vida vez. longa ao Farol também, tamo junto. Valeu demais, viu, Thalita, pelo espaço. Mandar um beijo aqui para o Pablo Araújo, que é também nosso parceiro aqui, ele é produtor também no Em Vivo, mas não pôde vir para a entrevista. E desenvolve um projeto muito legal, Thalita, que você pode depois visitar, chama aí no Rio também, que é Festival Memória do Cavaquinho, que aí ele faz mestrado aí, ele desenvolve junto com outros camaradas aí do Rio, e é bem legal. Depois eu vou te passar também isso, que é bem Me bacana. manda. Vai gostar. Legal, vamos trazê-lo no programa. Gente, obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Mandar um salve também pro Jones. Tá amassando nos debates aí, da hora, tudo nosso. E um beijo pra Rita e Caetano, meu filho. É isso, gente. Obrigada. Aliás, o Jones está em Uberlândia hoje, viu? Ele estava lá numa conversa, né? Num debate com quem que ele tá, gente? Nossa, eu vi uma foto. Agora esqueci. Daqui a pouco eu lembro, mas ele tá em Minas, lá no Três Irmãos, podcast Três Irmãos. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Mais, Thalita, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.